Pois é, nesta quarta-feira, Israel divulgou mais uma lista de estrangeiros autorizados a deixar o local de conflito na faixa de Gaza. E adivinha o quê? Nenhum brasileiro ainda. Havia uma enorme expectativa de que eles pudessem ser incluídos na lista desta quarta-feira, mas a frustração tomou conta de todos mais uma vez. Até agora, quase 4.000 pessoas já receberam autorização para deixar a região. Dos brasileiros que esperam para sair, são 24, mais 10 palestinos que são parentes. Toda vez, eles alimentam expectativas, mas na hora H é só decepção. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, disse na sexta-feira passada que eles sairiam todos nesta quarta-feira, o que não aconteceu mais uma vez. Os 34 brasileiros estão em duas cidades que fazem fronteira com o Egito, Rafah e Khan Younis. 500 pessoas dessa mesma região já foram liberadas e enviadas para o país vizinho, mas os brasileiros não conseguem sair, não tem jeito. E pelo que vemos, ainda deve demorar mais um pouco. Não queríamos que isso acontecesse, mas se depender do governo brasileiro, que anda falando o que não deve por aí, as pessoas detidas e os familiares delas irão continuar com as frustrações por mais algum tempo. Na manhã desta quarta-feira, em entrevista concedida à EBC, empresa brasileira de comunicação, o ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida, quando perguntado sobre o conflito na faixa de Gaza e a situação dos brasileiros que não conseguem sair de lá, soltou mais uma pérola da antidiplomacia. Falou em nome do presidente Lula, afirmando que todos do governo condenam os atos de Israel e justificou a Palestina, dizendo que ela busca defender o seu território. Veja. Todos nós condenamos a maneira com que o Estado de Israel vem lidando com essa questão. Mais do que lidando, nós estamos evidenciando pela primeira vez, eu acho que na história, e ao vivo, crimes de guerra. Isso eu não tenho a menor dúvida de dizer. Está havendo uma violação do direito humanitário internacional. A partir do momento em que se impede o acesso à energia elétrica, água, a partir do momento em que se bombardeia ambulâncias, campos de refugiados, nós estamos diante de uma situação que é inaceitável, uma prática inaceitável. E veja, a gente não pode, assim como a gente não pode confundir grupos, e o grupo Hamas especificamente, com o povo palestino, a causa palestina, uma causa fundamental, que é uma causa que tem a ver, e falo com aquilo que o Brasil tem na sua Constituição, que é prezar pela autodeterminação dos povos. O povo palestino tem direito a ter o seu Estado, luta pelo seu Estado, é uma situação de muitas décadas de opressão, de violência, e nesse sentido, é inaceitável a que está sendo submetida a população da Palestina. Ou dó. O presidente Lula, ou seja lá quem for, deveria fazer uma reunião com os ministros que gostam de falar demais para impedir que eles avancem a linha vermelha, principalmente em questões super delicadas como essa, que envolvem a diplomacia e as relações internacionais. Ainda há brasileiros precisando sair da zona de conflito e já circula fortemente entre os corredores do Itamaraty e até mesmo do Palácio do Planalto que Israel não está deixando os brasileiros saírem por causa das posições do governo brasileiro e de declarações contra os judeus e, pior, defendendo a Palestina, como a gente acabou de ver. O que custa para um ministro desse ficar calado, quieto, mesmo sendo provocado por um jornalista? O que custa ele simplesmente dizer, me desculpe, mas não vou comentar sobre isso devido à sensibilidade que o caso requer, mesmo porque ainda existem brasileiros por lá e não queremos agravar a situação, apenas queremos tirá-los de lá? Pronto, acabou! Que necessidade ele tem de falar que Israel está cometendo crimes de guerra e que a Palestina está certa? Me diga.
Qual a razão disso tudo, sabendo que as declarações dele podem piorar as relações ainda mais? Mas ninguém consegue pensar. A impressão que se tem é que alguém encheu um caminhão de incapacitados por aí e despejou na esplanada dos ministérios em Brasília, encheu o bondão do desespero perguntando: ei, quem aí quer ir para Brasília? Vem, entra, tem lugar. Só pode ter acontecido isso. Onde está a ciência, a habilidade, o conhecimento, a sensibilidade de um verdadeiro profissional para lidar com questões de imenso cuidado como esta? Onde está? Aí fica complicado.